devoto, que alegria contar com a sua companhia. É sempre bom ter você aqui juntinho comigo. Nós que estamos sempre juntos todos os dias falando sobre essa linda devoção ao Divino Pai Eterno, não é mesmo? E você que ainda não faz parte da nossa família de amor, é só ligar no 62 3506 9800. 62 3506-9800. Assim você pode se tornar uma filha evangelizadora e um filho evangelizador e contribuir aí com a nossa obra de evangelização. Nós que trabalhamos sempre no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, na Igreja Matriz de Trindade, aqui na Associação Filhos do Pai Eterno, que tem muito trabalho também acontecendo, na TV Pai Eterno e, claro, nas obras sociais redentoristas. Nós temos 3 centros sociais em Trindade e outros 3 apoiados pelas obras sociais, pelos redentoristas e por você aqui em Goiânia. Então, por isso, a gente precisa muito de você. E hoje nós vamos falar sobre algo muito especial, que é a devoção ao Divino Pai Eterno. Com certeza você aí de casa tem assim uma história muito bonita para contar de alguma graça que recebeu. Só da gente acordar já é motivo de agradecer ao Divino Pai Eterno, não é mesmo? E hoje a minha convidada especial é a Jane, que está aqui ao meu lado e vai contar pra gente a devoção dela ao Divino Pai Eterno, né, Jane? Isso mesmo. A minha devoção começou bem pequena. A minha mãe sempre incentivou a catequese, incentivou a gente a participar das missas. E como eu morava aqui em Goiânia, a gente sabe que todos os anos tem a festa do Divino e a gente começou aí mais ou menos com uns 11, 12 anos. Só que eu ia no começo para seguir as minhas catequistas, às vezes a minha mãe e os meus tios. E aí uma história bem legal que marcou bastante, que com 7 anos eu descobri que eu tinha lúpus. E foi um baque muito grande para toda a minha família. E aí minhas tias, que moram em Joviânia, Goiás, sempre vieram na festa do Divino Pai Eterno a pé de Joviânia até aqui. Então são mais ou menos 5 dias. E eu nunca tinha conseguido fazer essa caminhada. E aí quando eu me mudei para São Paulo para trabalhar como modelo, tudo, eu tinha muito medo de ter algum problema relacionado ao lúpus. Porque dá muita dor, às vezes eu não conseguia exercer o que eu poderia fazer de forma, então eu tinha muito medo em relação a essa doença. Só que graças a Deus e as orações dos meus familiares, eu entrei em remissão do lúpus com 17 anos. E quando eu entrei em remissão, minha tia fez uma promessa, ela veio de Joviânia até Trindade a pé, e quando ela chegou nos pés da Basílica, ela prometeu que se eu não entrasse mais em atividade do lúpus, ela subiria as escadas de joelho, até chegar lá dentro da igreja. E assim foi feito, e assim até hoje a gente vem colhendo os frutos dessa devoção. E aí, com o nascimento, com a vinda do Ian também foi super especial, o Divino Pai Eterno também estava envolto desse milagre todo, porque até então eu acreditava que eu nunca seria mãe. E eu passei por um momento, antes de descobrir que eu estava grávida do Ian, muito difícil. E que a gente sabe que quem passa por uma doença autoimune pode ter problemas relacionados à saúde mental. E eu acho que até então nunca tinha acontecido isso e aconteceu. E eu me sentia muito triste, não sabia distinguir o porquê dessa tristeza e esse vazio. E o sonho de ser mãe tinha ficado um pouco de lado porque eu não queria mais sofrer. E eu já tinha encontrado uma pessoa que eu sabia que eu queria que fosse essa pessoa, o pai do meu filho, que hoje eu sei que é a minha família, que é o Marlan. Só que a gente tinha deixado um pouquinho de lado esse sonho porque tanto eu como ele sofria por não acontecer. E aí, quando eu entrei nessa depressão, uma das coisas que a minha psicoterapeuta falou, porque eu trabalhava só meio período, ela falou assim, tenta ocupar sua cabeça com outras atividades. E aí foi quando eu resolvi ter um segundo trabalho. E eu sempre tive vontade de entrar aqui na TV Pai Eterno. E eu já tinha tentado umas 2 vezes e eu sempre chamava para o final e ficava em segundo e a pessoa que tinha ficado em primeiro entrava e eu não. E aí teve a oportunidade de vir e aí eu passei. Então, tipo assim, foi uma felicidade muito grande.
E a Jane, ela veio trabalhar aqui com a gente. Quando a gente recebeu a Jane aqui foi especial, porque ela é uma pessoa muito carinhosa. E aí a Jane descobriu a gravidez aqui, né, Jane? Foi, então aí por isso que eu falo, tipo assim, que eu acho que já era Deus preparando todo esse processo, porque eu tinha saído de uma depressão, então aqui foi um momento para eu conseguir sair, me libertar realmente daquele vazio que eu estava sentindo. E aí eu fiz para eu entrar, desde o teste que eu fiz até dar certo a confirmação, foi mais ou menos 1 mês e meio. Mas tinha certeza que eu ia entrar, mas não sabia quando que eu iria entrar. E aí nesse processo eu engravidei. Engravidei. E aí quando eu entrei aqui, eu acho que tinha mais ou menos uns 15 dias, eu comecei a passar muito mal, com enjoos, com dor de cabeça. E as pessoas falavam que era gravidez, eu falava assim, impossível, porque, né, não tem como. E aí eu lembro que, eu acho que tinha uns 15, 20 dias que eu já estava aqui, eu resolvi fazer um teste, minha menstruação ainda nem estava atrasada e deu positivo. Aí eu fiquei com medo. E aí meu marido falou assim, o que você vai fazer? Porque eu estava no período de experiência. Aí eu falei assim, eu acho que eu vou contar, porque se eles acharem que não é importante eu ficar dentro da instituição, é melhor eu sair agora. E aí ele falou assim, não, mas você tem garantia? Eu falei assim, não, eu quero ficar lá sempre com portas abertas, né? Tipo assim, porque eu gosto, então tipo, era um sonho. E aí eu lembro que eu cheguei aqui e comecei a chorar muito ali na capela, porque eu sempre gostei de ir lá. E aí eu encontrei uma irmã e a Claudinha também. E aí elas perguntaram, e foi quando eu contei. E aí eu lembro que elas choraram junto comigo e falaram, tipo assim, você tá chorando por conta disso? Você e seu filho é muito bem-vindo. E foi assim, né? Durante a minha gestação. Ele foi muito bem-vindo, gente. Nós escolhemos até o nome, né, Jane? Foi. Então, tipo assim, hoje eu não tô mais aqui com vocês, mas vocês continuam comigo, porque tudo, até hoje, tipo assim, da festa que vocês fizeram para arrecadação das fraldinhas, a forma como vocês me tratavam nos momentos que eu não estava bem, porque foram momentos de desafio, porque a minha gestação, que era considerada uma gestação de risco, o Divino Pai Eterno deixou, né? Ele cuidou o tempo inteiro. Por mais que os prognósticos falavam que eu ia ter pressão alta, que eu ia ter diabetes gestacional, nada disso aconteceu. Eu tive uma gestação maravilhosa. O parto não foi como esperado, porque eu desejava o parto natural. Por conta da cirurgia, poderia ter a remissão do lúpus, né? Por ser um corte e o corpo entender, porque como é uma doença autoimune, o corpo poderia entender que aquilo era uma reação mais adversa. E aconteceu a cesárea e deu tudo certo. E meu esposo, durante o procedimento, fez um pedido ao Divino Pai Eterno, que se tudo desse certo, se eu ia nascer com saúde, eu saísse bem daquela cirurgia, ele iria naquele mesmo ano na festa. E deu certo. Ele foi, caminhou junto com o meu cunhado e até agora é só bênçãos. O Ian completou 7 meses, ele é a razão da nossa existência. E você fala dele com tanto carinho, que todo mundo é apaixonado no Ian. O Ian, ele te deixou outra pessoa, né, Jane? A gente vê que te transformou. Não, com certeza. O Ian, ele era um sonho, mas eu não sabia como que esse sonho ia me transformar. E eu acho assim que quem deseja muito ser mãe, como que eu vou falar? A gente veio para esse mundo para fazer a vontade de Deus e tentar não ser santo, porque eu acho que eu não vou nunca conseguir isso, mas tentar seguir os caminhos e os ensinamentos que Deus nos deixou. E a família é um ápice muito importante para quem não escolhe, por exemplo, o sacramento da ordem. E eu acho que ele veio isso para santificar a nossa família, porque desde que o Ian nasceu, ele transformou o pai dele, que não era católico praticante, hoje ele é católico praticante. A gente tem, desde que o Ian nasceu, o hábito de ir para a missa. O Ian já sabe se comportar diante de uma celebração, porque ele está sempre junto com a gente. E eu percebo o quanto ele é querido pelas outras pessoas e o quanto ele se sente querido também, porque ele é uma criança totalmente espontânea, bastante comunicadora, né? Que a gente fica brincando que ele gosta bastante de sorrir, de chamar a atenção. E essa é a transformação do amor, que eu acho que é isso que o Divino Pai Eterno, que Deus quer da gente, que a gente espalhe e que seja amor.
Porque ser amor não é só um sentimento, é uma decisão também, que são escolhas que a gente vai fazendo ao longo da nossa jornada, né? Que lindo! E o que o Pai Eterno representa para você diante de uma história tão bonita? Eu nunca fui muito ligada, apesar de ser católica, em imagens, mas eu sempre tive uma inspiração, que é a Nossa Senhora. E aí, desde quando eu estava grávida, eu sempre coloquei meu filho, eu sempre pedia para ela: Nossa Senhora, protege ele como se ele estivesse dentro do seu ventre. Se for acontecer alguma coisa, que ele não esteja no meu, que ele esteja no da Senhora. E isso me emociona muito, porque eu sei que foi ela que cuidou dele durante a gestação inteira. E a imagem do Divino Pai Eterno é o que representa esse amor todo de Deus, e mostrando também a importância de Nossa Senhora. E nesse processo todo, da coroação dela, de estar o Espírito Santo, Jesus e Deus ao mesmo tempo. Então, é uma imagem e é uma devoção que eu gosto bastante e que eu quero levar para o meu filho, para outros, porque eu também estou aberta, se Deus quiser mandar outros, porque eu acho que não existe amor maior. O Ian chegou nesse mundo quando eu estava num momento muito escuro. E ele trouxe muita vida e alegria, coloriu a nossa casa. Tanto que até o meu estilo também mudou. Hoje eu uso roupas coloridas, antes eu usava muitas roupas de cor mais escura. Eu tenho vontade de acordar todo dia para eu ver que ele está acordado e ver o sorriso dele. E eu acho que isso me transformou de alguma forma, e isso não foi um desejo do meu coração. Foi um desejo de Deus, entendeu? Para minha vida. E eu acho que tudo está conspirando, e eu peço todos os dias que o Espírito Santo me dê muita sabedoria, muitos dons para eu criar ele de uma forma que ele também possa ser luz na vida de outras pessoas. Que lindo! Obrigada, Jane. Eu que agradeço. E você que está nos assistindo também pode contar a sua história, tá? Aqui no Alô Devoto. É só ligar no 62 3506 9800. Até o próximo programa.